sobre a quantidade de candidatos que estão disputando essas eleições municipais. São 213 candidatos a vereador e 6 candidatos a prefeito, doutor. Nós só tivemos isso aqui em Itaituba em 2004 e na época eram 5, hoje nós temos 6. Isso significa muito mais trabalho para a Justiça Eleitoral analisar toda essa documentação, né, doutor? Há informações de que Itaituba foi o segundo município com mais pedidos de registros de candidatura. Isso para nós é muito bom, embora, como você disse, o trabalho aumenta, mas a perspectiva de você ter muitos candidatos significa que muitas pessoas têm interesse de velar pelas nossas riquezas, pela nossa população, pelos serviços públicos. E é muito importante que nós tenhamos esse tipo de quantidade, porque prova que Itaituba é um município muito importante. E é um direito do cidadão, né, doutor? Sim, um direito do cidadão, tanto de eleger quanto de ser eleito, né? Certo. Agora, isso significa muito mais trabalho para o Ministério Público e para a Justiça Eleitoral, porque tem que analisar toda essa documentação e os prazos eleitorais são sempre muito curtos, né, doutor? São prazos curtos, são prazos em dias corridos, e a gente teve aí essa questão, mais de 600 a 700 pedidos de registros analisados, dadas as manifestações do Ministério Público, com as sentenças judiciais, ou seja, é realmente um período de bastante trabalho. Agora, a gente olhando lá no site do DivulgaCan, algumas candidaturas foram consideradas inaptas, doutor. O que ocorreu? Quando se faz o registro na candidatura, você preenche requisitos que são previstos na legislação eleitoral. As candidaturas que foram declaradas ou indeferidas é porque não cumpriram esses requisitos. Só que eu devo ressaltar que quando há um indeferimento de uma candidatura, é possível que o partido ou a agremiação partidária formule um pedido de substituição. Nós tivemos vários pedidos nesse sentido, mas, de certa forma, quem cumpriu os requisitos teve o seu registro deferido. Tá. Um desses requisitos, doutor, é o cumprimento daquela cota de gênero. Os partidos aqui, todos eles cumpriram com essa cota? Sim, nós tivemos na nossa análise pelo Ministério Público Eleitoral, todas as agremiações dos cargos proporcionais, os cargos de vereadores, seguiram essa normativa e cumpriram essa determinação. Tá. A gente tem acompanhado no noticiário nacional que nessa cota de gênero muitos partidos eles colocam candidatas mulheres apenas para cumprir essa formalidade da lei, mas essas candidatas não participando diretamente do pleito e algumas recebem recursos do fundo partidário que caracteriza aquela questão do candidato laranja. Isso não é possível detectar quando você analisa apenas a documentação, né, doutor? Mas numa etapa seguinte, né, que é possível verificar isso, né? Sim, nós temos 2 tipos de controle que são feitos tanto pelo Ministério Público Eleitoral quanto pela Justiça Eleitoral. O primeiro controle, como você ressaltou, Wellington, é durante o registro. Esse registro ele deve seguir parâmetros legais e existem requisitos que devem ser cumpridos. E após esse registro, existe a campanha propriamente dita, e após essa campanha nós vamos ter também a prestação de contas dessa campanha. Então, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público eles trabalham tanto de forma prévia, concomitante, quanto posterior. Tá. Uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral é garantir a isonomia entre os candidatos, é garantir direitos iguais, é que o pleito não seja, não penda para um candidato por conta do abuso eleitoral, não haja esse desequilíbrio, doutor. É a questão do abuso financeiro. Aqui em Itaituba, a Justiça está tendo essa preocupação? Como é que está essa questão, doutor? Existem 2 possibilidades de abuso, que a gente chama de abuso de poder político e abuso de poder econômico. Tanto o Ministério Público Eleitoral quanto a Justiça Eleitoral estão vigilantes quanto a essas circunstâncias. Então, nós temos recebido denúncias, nós temos feito o controle sobre atos de campanha, tudo isso para que a população de Itaituba não sofra essas mazelas. Então, do ponto de vista institucional, existe a fiscalização do Ministério Público, existe a fiscalização da Justiça Eleitoral e, principalmente, a fiscalização dos eleitores. Eles são fundamentais para nos trazer essas informações e existem canais aqui de denúncia que podem ser feitos tanto à Justiça Eleitoral quanto ao Ministério Público Eleitoral, às polícias federal e civil. Então, existe todo um sistema de controle que vai atuar na prática, mas que também está atuando preventivamente. Eu, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, mas a 34ª Zona Eleitoral de Itaituba abrange os municípios de Itaituba, de Trairão e Aveiro. Eu expedi várias recomendações que são, do ponto de vista prático, advertências do Ministério Público para tanto os candidatos, pré-candidatos à época,
as agremiações partidárias e inclusive a população de que condutas podem ou não ser realizadas durante esse período de campanha. Eu cito uma das recomendações que nós fizemos, são 3 recomendações para cada município, mas as 3 com o mesmo teor, no sentido da prática, por exemplo, para evitar o poder político, o abuso de poder político, do uso dos equipamentos públicos, do uso de servidores durante a campanha eleitoral. Não é que o servidor público não possa ter o seu candidato, não possa fazer campanha, mas isso existem horários para que seja feito isso. Então nós temos recomendações. O Ministério Público tem diligenciado sobre isso? Diariamente nós fazemos isso. Inclusive o nosso controle é feito no que se refere tanto às denúncias, quanto à expedição dessas recomendações, à realização de reuniões, inclusive com as forças de segurança. Então nós temos as questões das famigeradas fake news. Isso é uma situação que preocupa bastante as autoridades que estão nesse processo eleitoral. Essa preocupação vem de cima e chega também aqui na base, nos municípios. Quais são as ferramentas que o Ministério Público tem, quais são os meios que o Ministério Público tem para impedir que as fake news acabem causando prejuízo a determinado candidato que é vítima desse tipo de situação, doutor? Nós temos no sistema legal, principalmente na lei das eleições, a previsão de tipos penais, ou seja, de crimes que envolvam aí a prática relacionada às eleições. Existe um conjunto de normas que protege a honra dos candidatos por calúnia, difamação ou injúria, que pode ser acionado, o Ministério Público seria o titular dessa ação. Então, nós podemos receber denúncias nesse sentido de eventuais, a gente chama isso de propaganda negativa também, que não é só propaganda negativa fraudulenta no sentido de você criar factóides, mas propaganda também que seja uma propaganda voltada para persuadir os eleitores a entender que determinado candidato ou candidata não teria idoneidade para participar do pleito. Então, além da questão criminal, nós temos também a questão civil em relação a eventuais ações judiciais que possam ser movidas para retirada de propaganda irregular, de propaganda negativa, de propaganda que seja, de fato, prejudicial aos interesses democráticos das eleições. Agora, é preciso que haja uma agilidade ainda maior nesses casos, né, doutor? Porque uma fake news, quando ela se espalha, o estrago é muito grande, né? E a justiça tem que ser muito ágil para impedir que isso ocorra, né, doutor? Isso, os prazos eleitorais eles já são bem curtos, são exíguos. Então, do ponto de vista processual, é a justiça mais rápida que nós temos no país. Só que a questão é que nós temos que diminuir o tempo de resposta dos órgãos. Ou seja, o tempo que demora de uma denúncia para a efetiva erradicação daquele fato. E isso nós estamos comprometidos, tanto o Ministério Público Eleitoral quanto a Justiça Eleitoral. E a questão da inteligência artificial, doutor, que é um outro problema que a Justiça Eleitoral vem lidando também. O Ministério Público aqui tem um departamento para ficar atento a essas questões? O Ministério Público do Estado do Pará, nós temos um núcleo eleitoral que é, inclusive, o órgão que recebe, por exemplo, todas as denúncias feitas por qualquer cidadão ou cidadã no Pardal, que é um sistema de recebimento de denúncias da Justiça Eleitoral, um aplicativo. E aí o núcleo eleitoral ele faz essa triagem e encaminha para os municípios. Eu tenho recebido várias denúncias, e especificamente quanto à inteligência artificial, nós tivemos um fato aqui em Itaituba. Foram retirados do ar esse conteúdo? Sim. E não só retirados, como aplicadas as multas. Nós tivemos um fato que houve, na verdade, até um caso de estudo aqui no nosso núcleo eleitoral, que em Itaituba se fez uso de inteligência artificial para fazer uma divulgação de que uma determinada candidata teria utilizado um outdoor numa região aqui nossa da zona rural. E nós fizemos a detecção de que aquilo não aconteceu. Então, houve a utilização de inteligência artificial para dissuadir o público. E isso foi devidamente erradicado. Eu queria voltar lá no início do programa, doutor, porque a gente conversava, o senhor me deu uma informação que é interessante a gente colocar, compartilhar com o nosso público, telespectador, que é a questão do número de candidatos, né? Itaituba, se eu não me estou equivocado, a informação que o senhor me passou é que é o segundo município com mais pedidos de registro de candidaturas, aí só perdendo para a capital? Isso, Itaituba é uma cidade com uma população densa, mas a informação que nós tivemos pela própria Justiça Eleitoral, que foi o segundo município que mais teve pedido de registros de candidatura. Para nós, é lógico, como eu falei para você, é lógico que isso demanda um trabalho muito maior para os órgãos. Mas eu vejo com bons olhos, porque, na verdade, isso é uma questão que a gente trata sempre nas nossas capacitações, nas nossas reuniões. O protagonismo das eleições é feito pelos candidatos e pelos eleitores.
A prova disso está em Itaituba. Exatamente, e eu fiz essa pergunta exatamente para dar um gancho, para colocar esse dado que nós temos 213 candidatos a vereador disputando 17 vagas no nosso parlamento municipal. Isso dá mais de 12 candidatos, 12,5 candidatos por vaga, doutor. É quase o mesmo tanto das áreas mais disputadas no Enem dos concursos que a gente teve recentemente. Quer dizer, muita gente querendo chegar no parlamento municipal e a gente espera que cheguem os melhores para que eles possam trabalhar pela população de Itaituba. Voltando outra vez sobre a questão da internet, doutor, a gente vê algumas enquetes sendo postadas, principalmente em grupo de WhatsApp, e algumas pesquisas que não traz lá no seu rodapé, naquela partezinha final, o registro na Justiça Eleitoral. Isso é terminantemente proibido, né, doutor? Nós temos uma resolução eleitoral que estabelece os parâmetros objetivos para que pesquisas eleitorais sejam feitas. Existe a pesquisa, existe a enquete. A pesquisa eleitoral ela tem uma formalidade muito mais severa, muito mais efetiva. Então, nós tivemos na nossa atuação como promotor eleitoral que nos manifestar contra o registro e a divulgação de algumas pesquisas. E o que a Justiça Eleitoral faz? Através também da atuação do Ministério Público. Nós não entramos no mérito do que se refere à intenção de voto das pessoas. O que nós fazemos é a fiscalização sobre esses critérios objetivos. Existe uma necessidade de observância de critérios técnicos por parte de profissionais que vão verificar a contingência dessa pesquisa, a área de abrangência, a faixa etária, o nível econômico. Então, esses critérios, eles todos são verificados eletronicamente pelo sistema da Justiça Eleitoral. Essas pesquisas, elas precisam passar por esse crivo e a partir do momento que elas são registradas, elas podem ou não ser divulgadas. Nós tivemos, infelizmente, situações de pesquisas que não foram divulgadas, não em relação ao conteúdo, mas porque não cumpriram esses requisitos. Certo. Doutor, a gente acompanha também, é impressionante nas redes sociais, é impressionante que aqui ainda tem muita gente, isso acontece muito em nível nacional, mas aqui no município ainda tem muita gente que desacredita o sistema eleitoral brasileiro. Ainda não confia, ainda lança dúvidas sobre as urnas. Isso, a Justiça também trabalha para que o eleitor tenha certeza de que o voto que ele digitou lá vai para o candidato que ele digitou, né, doutor? Sim, Wellington, é interessante a sua pergunta, porque, infelizmente, gente, nós temos esse tipo de divulgação de informações, também informações falsas. O sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros do mundo. O sistema eleitoral brasileiro, e eu tenho orgulho de fazer parte disso, porque sempre trabalhei como promotor de justiça e promotor eleitoral, junto de funcionários, servidores e juízes e juízas eleitorais comprometidos com a sua função. Eu posso dizer categoricamente que nós temos um sistema que é, inclusive, referência mundial. Esse sistema, diuturnamente, ele é submetido a controles rígidos de segurança. É um sistema que as urnas, por exemplo, não são ligadas à internet. Então, você que é eleitor em Itaituba, em qualquer lugar que esteja me ouvindo, fique certo de que a sua manifestação, o seu voto, ele vai ser computado, ele vai ser devidamente contabilizado num sistema que não tem nenhum tipo de irregularidade. Agora, as pessoas que têm essa dúvida, as pessoas que eventualmente não confiam ou ainda não confiam no sistema eleitoral, eu convido a buscar informações oficiais. Não é que você não possa discutir, eventualmente, se determinado sistema não é seguro, mas desacreditar, divulgar informações tentando concitar as pessoas a desacreditar, isso não é democrático, isso é uma conduta que deve ser evitada. Fora isso, o Ministério Público está aberto a qualquer tipo de denúncia. Se você entende que o sistema eleitoral eventualmente não está funcionando, você tem caminho livre para buscar tanto a atuação do Ministério Público quanto da própria Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão, ela vai até quinta-feira, doutor. Os comícios também, se eu salvo engano, vão até quinta-feira, né? E na internet, doutor? Algumas pessoas me questionaram, a gente pode fazer propaganda na internet até quando? Até a data da eleição? A data mais importante, o horário é a data mais importante para que você tenha efetivamente a cessação de divulgação de conteúdo novo, na verdade, é às 22 horas do sábado, do dia 5, a véspera da eleição. Tanto é verdade que carreatas e passeatas podem ser feitas até essa data. Conteúdos de internet que já estejam no site, eles podem ser mantidos, não podem ser encaminhados novos documentos. Mas o horário, 22 horas do sábado, dia 5 de outubro. Doutor, os crimes eleitorais, eles são crimes de ação penal pública, né?
isso significa que, além do Ministério Público estar vigilante, as pessoas também podem colaborar para que se evitem crimes eleitorais, né, doutor? Sim, o fato de os crimes eleitorais serem de ação penal pública significa que o Ministério Público pode atuar independentemente de qualquer tipo de denúncia ou efetivamente do interesse da parte lesada ser acionar os órgãos judiciários. Só que, como você esclareceu, Wellington, a população ela tem um papel fundamental porque, como eu disse, né, tecnicamente nós moramos nos municípios, ninguém mora no estado do Pará, ninguém mora no Brasil, nós moramos no município. E aqui em Itaituba, nós moramos em Itaituba. A proximidade que nós temos com essas circunstâncias que são tidas como crime são muito mais possíveis. Então, a população, ela é, na verdade, parceira de um compromisso futuro. Toda a estrutura eleitoral, envolvendo o Ministério Público Eleitoral, envolvendo a Justiça Eleitoral, pressupõe que nós tenhamos um mecanismo de controle, fiscalização e repressão. Mas a população, que seria mais beneficiada com essa atuação, ela tem esse papel importante. Então, você que identificar, eventualmente, qualquer tipo de conduta criminal, compra de votos, boca de urna, eventualmente outros atos que são mais comuns durante o dia da eleição, procure os órgãos públicos, você vai estar à disposição sua. A Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós do Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, porque chegando nesses órgãos, nós vamos dar andamento a essas denúncias e, se for comprovado o crime, a responsabilização a quem for responsável.